Ouça, irmão, irmã, você está pronto quando o Senhor aparecer? Sua caminhada está no céu, logo você estará unido com Ele. Então, quando tudo estiver perdido, você erguerá os olhos para cima, e na hora da noite, Cristo estará diante de você. Maranata, aleluia. Maranata, aleluia. Maranata, aleluia. Jesus vem, então começará o dia das bodas. Você espera a vinda do Salvador? Você está se preparando para Ele? O mundo ouviu através de você que o Rei não está mais longe? Pode-se ver você ocupado por Ele ou você fica aí parado? O relógio do grande Rei logo baterá 12 horas. Maranata, aleluia. Maranata, aleluia. Maranata, aleluia. Jesus vem e então começará o dia das bodas. Os sinais dessa época também apontam para a vinda do Salvador. E eu também me juntarei a Ele para louvá-lo por toda a eternidade. Meu vestido parecerá mais brilhante quando eu for encontrá-lo. Diga-me, meu amigo, você quer ver o Rei comigo? Maranata, aleluia. Maranata, aleluia. Maranata, aleluia. Jesus vem, então começará o dia das bodas. Maranata, aleluia. Maranata, aleluia. Maranata, aleluia. Jesus vem e então começará o dia das bodas. Maranata, aleluia. Maranata, aleluia. Maranata, aleluia. Jesus vem e então começará o dia das bodas. Das alturas das montanhas inundadas de luz, vocês, guerreiros, desçam ao vale. Vale, deixem a bandeira tremular bem alto, com Deus, ainda nessa vez. Lá embaixo, o campo é sombrio. Lá embaixo, o inimigo penetra. A fé é o poder de vitória que vence o mundo inteiro. A fé dá o poder da vitória. A fé dá o poder da vitória. Ó, glorioso poder da vitória que vence todo o mundo. O príncipe Emanuel vai conosco. Sua palavra é a nossa defesa. O caminho que o seu pé agora pisa já foi trilhado pelo exército dos santos. A palavra da cruz, como a luz do sol, atravessou
o mundo escuro. Ó poder da fé, ó sangue do testemunho, e todo homem é um herói. A fé dá o poder da vitória. A fé dá o poder da vitória. Ó glorioso poder da vitória, que vence todo mundo. Na massa escura, membro a membro, você vê os inimigos ali? Um fogo sagrado brilha através de nós. Agora, vamos adiante, à frente. O capacete da salvação sobre cada cabeça. O escudo da fé seja a nossa armadura, que nenhum inimigo pode roubar. Com Deus é o grito de guerra. A fé dá o poder da vitória. A fé dá o poder da vitória. Ó glorioso poder da vitória, que vence todo o mundo. A coroa acena para o vencedor, as vestes brancas para o vencedor, a grande recompensa para o servo fiel, o descanso depois da luta. Portanto, vamos à batalha. A noite está se aproximando, a bandeira da cruz nos cerca. A fé é o poder da vitória, que vence todo o mundo. A fé dá o poder da vitória. A fé dá o poder da vitória. Ó glorioso poder da vitória, que vence todo o mundo. A fé dá o poder da vitória. A fé dá o poder da vitória. Ó glorioso poder da vitória, que vence todo o mundo. Nós saudamos para esse programa Contemplação Bíblica da Palavra com o irmão Frank, a todos os irmãos e irmãs do mundo inteiro, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor abençoe nessa manhã a todos os irmãos e irmãs por meio de sua palavra e fortaleça na fé e prepare-nos para a vinda do Senhor. Para a introdução, lerei uma palavra das Escrituras de 1 Pedro, capítulo 1, versículos 22 a 25. 1 Pedro 1, 22 a 25. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração, uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada.
louvor e gratidão. Por favor, irmão Frank. Seja dado graça ao Senhor por tal preciosa e santa palavra que é verdadeiramente dirigida a todos nós, nascidos de novo para uma viva esperança, purificados, santificados na palavra de Deus. E depois a ênfase. A palavra é que nós vos pregamos e que o nosso Senhor purificou nosso coração para receber a palavra pura e santa. É simplesmente poderoso. Assim como nosso Senhor foi a palavra que se tornou carne, assim a palavra que Deus ordenou para nós se torna uma realidade divina em nós e por meio de nós. Simplesmente nos alegramos com o fato de Deus ter nos dado uma participação direta no que Ele planejou para nós neste momento. E se continuarmos a contemplar que Deus cumpre promessas, mas nós temos que crer nelas para que Ele possa cumpri-las em nós e por meio de nós. Também a promessa do retorno de Jesus Cristo e todas as promessas associadas a ela. Que Deus conceda graça, que realmente todos, em todos os povos e línguas, possam ouvir sua preciosa e santa palavra, crer e vivenciar a sua preparação para o glorioso dia. Por favor, nós lemos de Filipenses 3, versículos 15 e 16. Filipenses 3, versículos 15 e 16. Todos nós, portanto, que temos um propósito, manteremos nossa mente fixa nisso. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Sejam dadas graças ao Senhor. Aqui, até aqueles são mencionados que ainda aqui e lá têm outra opinião sobre a palavra de Deus, que Deus agora realmente os tira de sua própria opinião e os conduz à palavra de Deus. Pois se todos nós temos nossas próprias opiniões, como pode haver unidade no Espírito? Nós ouvimos na palavra de introdução que purificamos nossa alma para o amor fraternal não fingido. E esse amor fraternal é o amor de Deus derramado em nosso coração
pelo Espírito Santo. Irmãos e irmãs, levem isso ao coração. Se alguém ainda discorda em algum ponto ou tem outra opinião, curvem-se hoje sob a poderosa mão de Deus. A partir de hoje em diante, somente deve e tem que valer em nossa vida o que Deus disse em sua palavra. Por favor, nós lemos de Hebreus 10, versículo 14. Hebreus 10, versículo 14. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Louvor e gratidão seja ao Senhor. Nós que estamos cientes do alvo, nós temos um alvo e Deus concedeu graça que esse alvo nós tenhamos diante dos olhos. E essa é de fato nossa preparação para que nós possamos alcançar o alvo e estejamos preparados no retorno de Jesus Cristo, para que nossas lâmpadas estejam preenchidas com azeite, para que tenhamos os vasos preenchidos com azeite e possamos reabastecê-los, para que possamos ir adiante pela graça de Deus. Gratidão seja ao Senhor também por essa palavra que acabamos de ler. Por favor, nós lemos de João 17, versículo 17. João 17, versículo 17. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Amém. Todos nós conhecemos as Santas Escrituras. Sem santificação, ninguém verá a Deus. E, portanto, as vivências de salvação, a conversão, o novo nascimento, a santificação, o enchimento com o Espírito Santo, todas essas vivências de salvação têm que se tornar importantes para nós, de modo que peçamos a Deus que nós vivenciemos pessoalmente tudo o que Ele nos concedeu. Ele derramou o seu sangue e nos deu tudo o que necessitamos para ver a sua glória, porque aqueles que Ele chamou, Ele também justificou e a eles deu também a glória celestial. Deus nos concedeu uma redenção completa pela graça. E eu realmente desejo que todos, mundialmente, reconheçam o tempo e a hora e que vivenciem pela graça o que Deus prometeu. Porque nós somos filhos da promessa, por meio dos quais Deus cumpre o que Ele prometeu. Por favor, nós lemos de Êxodo 3, versículo 5. Êxodo 3, versículo 5. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés,
porque o lugar em que estás é terra santa. Irmãos e irmãs, hoje eu tenho que enfatizar que nós estamos na presença de Deus. Quando o Senhor nos fala por meio de sua palavra, então não lemos do jornal, mas temos plenamente colocado e nos direcionado para aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Disso faz parte o temor de Deus. Disso faz parte reverência, porque quando Deus está presente, então o lugar onde Ele fala é santo. Portanto, irmãos e irmãs, não ouçamos a palavra de Deus despreocupadamente, mas verdadeiramente como se o Senhor estivesse bem diante de nós e que estejamos cientes de que estamos na santa presença de Deus, ouvindo a santa palavra de Deus. Somente então poderá fazer aquilo para o qual foi enviada. E nós cremos que o Senhor fala nesse tempo pessoalmente conosco. Por favor, nós lemos de Hebreus 3, versículo 7. Hebreus 3, versículo 7. Portanto, se aplica a nós a palavra do Espírito Santo. Hoje, quando ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Louvor e gratidão seja ao Senhor. Preciosos irmãos e irmãs, está no meu coração enfatizar essa importante expressão hoje, de forma especial. Também a nós, vale a palavra do Espírito Santo, não para esse ou aquele, mas para você e para mim. A palavra nós deve ser enfatizada hoje, porque é assim que a ouvimos, recebemos lida e assim está escrita, porque a palavra do Espírito Santo vale para nós. Hoje o Senhor está falando conosco. E irmãos e irmãs, se a palavra do Espírito Santo for dirigida a nós hoje, então nós creremos nas promessas especiais. Por favor, pensem nisso. Para nós vale a palavra do Espírito Santo, não para os outros. Nós que ouvimos hoje a mensagem divina, nós que cremos, como diz a Escritura, nós que cremos que a promessa se cumpriu. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Malaquias, assim está escrito. Para nós vale a palavra do Espírito Santo hoje, de Mateus 17. Elias vem primeiro e restaurará todas as coisas. Para nós vale a palavra
de Atos dos Apóstolos 3, que o Espírito Santo disse sobre nosso Senhor: o céu deve recebê-lo até o tempo da restauração de tudo o que Deus prometeu pela boca dos profetas. Para nós vale tudo o que Deus prometeu em sua palavra. Também a promessa: Ele tornará o coração dos filhos aos pais novamente. A palavra nos pertence, está dirigida a nós. Por favor, levem essa palavra a partir de hoje em vossos corações, em vossos pensamentos. A nós vale a palavra do Espírito Santo, não o que homens disseram no passado, mas o que Deus disse por meio dos profetas, o que Deus disse por meio dos apóstolos em sua palavra. Isso é para nós. Também hoje se aplica a nós. Cada um de vós seja batizado no nome do Senhor Jesus Cristo. Para nós vale hoje toda a palavra de Deus. E nós somos gratos ao Senhor por podermos proclamar cada palavra. Podemos e devemos, como Deus deixou para nós nas Santas Escrituras. Por favor, pensem nisso. A nós, para você e para mim, vale cada palavra do Espírito Santo. E é por isso que colocamos o valor de pregar somente a palavra inspirada e revelada pelo Espírito Santo. E para isso, Deus enviou o irmão Branham em nosso tempo. Irmãos e irmãs, para nós se aplica também a palavra do Espírito Santo dita pelo Senhor ao irmão Branham em junho de 1933, de que a mensagem que lhe foi comissionada por Deus precederá a segunda vinda de Cristo. Para nós vale a promessa de que Ele restaurará tudo, que Deus dará tudo ao estado correto e colocará tudo na ordem divina. Nós, hoje, que estamos sendo abordados, para nós vale cada palavra. Louvado e glorificado seja o Senhor. Quando eu li esse texto, lágrimas vieram aos meus olhos, com gratidão de que a palavra nós está aqui. A nós vale a palavra do Espírito Santo, a você e a mim. E quem é nascido de Deus, quem pertence à congregação noiva, quem quer estar pronto para o retorno de Jesus Cristo, ele receberá e aceitará pessoalmente o que o Espírito tem a dizer às congregações hoje por meio da palavra. Como podemos ser gratos
pelo fato de que Deus não apenas prometeu, mas enviou seu profeta, que fomos trazidos de volta à palavra. E assim podemos vivenciar nossa preparação. Por favor, nós lemos de Atos dos Apóstolos 2, versículo 39. Atos 2, versículo 39. Pois para vós outros é a promessa, para os vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Louvado e glorificado seja o Senhor. Para nós vale a promessa, para os nossos filhos e para todos os que ainda estão longe, tantos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Você já foi chamado? Você já ouviu a voz do Senhor? Você se converteu? Você vivenciou pessoalmente o perdão dos pecados? Porque para nós, para você e para mim, vale cada palavra, e especialmente hoje, quando ouvirdes a sua voz. Não a voz de um pregador, não a voz de um evangelista, mas a voz do Senhor, a voz da palavra de Deus. Seja dada gratidão ao Senhor para nós e para todos vocês que ouvem ou ouvirão a palavra, e para os seus filhos até os confins da terra. E nós vivemos realmente agora no fim do tempo do fim, e também a nós pertencem todas as promessas que Deus fez. Por favor, nós lemos de Hebreus 10, versículos 23 a 25. Hebreus 10, 23 a 25. Eu leio o versículo 23. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Para isso podemos dizer amém. Ficar segurando firmemente na convicção de que Deus é fiel e sua palavra, a nós que concedemos fé nele, que ouvimos a sua palavra na sua presença. Nosso Senhor não fez a promessa onde 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, ali estarei no meio deles. E onde Ele está, lá a santidade. Onde Ele está, lá a reverência. E estamos reunidos em reverência diante da face de Deus. E ouvimos a palavra do Senhor e agradecemos a Deus por falar conosco. Por favor. Versículo 24. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Também essa é uma palavra séria, para que cuidemos uns dos outros, sirvamos uns aos outros e, se necessário, também admoestemos uns aos outros, para que realmente
não queiramos alcançar a meta sozinhos, mas juntos com os nossos irmãos, com nossas irmãs. Portanto, consolem uns aos outros. Edifiquem-se uns aos outros e, se necessário, também façam algum comentário para que possamos servir melhor a nosso Senhor e viver de maneira agradável a Ele. Cuidemos, atentemos uns pelos outros, não com críticas, mas de todo o coração. Seja uma causa nossa que não somente eu, mas que meu irmão, minha irmã, que todos nós alcancemos o alvo. Por favor. Nós lemos versículo 25. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais, quanto vedes que o dia se aproxima. Graças seja ao Senhor também por essa exortação. E pensamos hoje também em todas as almas preciosas que vivem na dispersão. E deixe-me chamar-lhes, se vocês não pertencem a nenhuma assembleia e moram em algum lugar fora do caminho, mas deve haver perto 2 ou 3, e vocês podem se reunir e vocês podem juntos ouvir a palavra e também orar juntos. Mas todos aqueles que têm a possibilidade de participar da reunião, por favor, não percam nenhuma reunião, pois em cada reunião, Deus o Senhor fala conosco por meio da sua palavra. Lá a exortação, lá a edificação, há tudo, instrução, tudo está em cada reunião. E agradecemos ao Senhor, quanto mais vemos o dia se aproximar, para que estejamos prontos para a sua vinda. Por favor, nós lemos de Hebreus 10, versículos 35 e 36. Hebreus 10, versículos 35 e 36. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Amém. Ela traz consigo um grande galardão. Terá valido a pena crer no Senhor e aceitar as promessas para esse tempo. Terá valido a pena participar das reuniões, incluindo agora a transmissão. Deus simplesmente conduziu dessa forma. Irmãos e irmãs, está escrito: se a promessa tardar, esperai por ela, porque certamente se cumprirá. Quando nos lembramos de que já Paulo e Pedro escreveram sobre o retorno do Senhor, e que Paulo pôde escrever: todos nós seremos transformados. Durante todos os 2000 anos, todos os verdadeiros crentes
esperaram pelo retorno de Jesus Cristo. Mas em nosso tempo, e irmãos e irmãs, as 3 perguntas de Mateus 24 sempre podem ser contempladas novamente. Quando tudo isso acontecer, para que não fique uma pedra sobre a outra. E qual é o sinal do teu retorno? Disso é que se trata. E a terceira, o fim do mundo. E vivemos agora realmente no fim dos tempos e vemos a profecia bíblica se cumprir em Israel, nas nações, nos desastres naturais. Tudo foi predito. Até mesmo o fato de que os judeus seriam reunidos de todas as nações e levados de volta à sua terra natal. E o Senhor enfatizou isso. Quando vocês virem que tudo isso está acontecendo, então levantem vossas cabeças. Nós vemos e levantamos nossa cabeça, mas o principal, e deixe-me repetir isso, para nós vale a palavra do Espírito Santo hoje, quando ouvirdes a sua voz e receber as promessas para hoje com fé e participar do que Deus está fazendo hoje. Essa é a coisa mais importante. O que Deus faz com Israel é importante. O que está acontecendo como profecia bíblica em todo o mundo, isso é importante. E nós agradecemos a Deus por isso. Mas o mais importante é, isso me atravessa repetidamente. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor, porque a nós se aplica a palavra do Espírito Santo e somos realmente gratos. Eu mencionei isso brevemente com relação ao chamado e ministério do irmão Branham. 90 anos se passaram desde 1933. 60 anos se passaram desde 1963, quando aconteceu a abertura dos 7 selos. E sejam dadas graças a Deus que nós ouvimos, vimos e testemunhamos tudo o que foi prometido à congregação durante esse período. Nós não gloriamos Paulo e Pedro, nós não agradecemos ao irmão Branham, nós agradecemos a Deus o Senhor, que enviou seus servos cedo e tarde. E o mais importante ministério, antes do retorno de Jesus Cristo, já aconteceu. E o irmão Branham foi o profeta prometido que teve que trazer o coração dos filhos de Deus de volta à fé dos pais no início. Cada ensinamento bíblico, desde a queda no pecado, passando pela divindade, todo o plano de redenção nos foi proclamado novamente. E nós agradecemos a Deus o Senhor por isso. Quem tem um ouvido
E esses são todos aqueles que reconheceram o seu hoje. Eles têm um ouvido para ouvir o que o Espírito tem a dizer às congregações por meio da palavra revelada. Por favor, nós lemos de Hebreus 10, versículo 36. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Louvado e glorificado seja o nosso Senhor. Perseverança inabalável. Muitos acham que isso leva muito tempo, mas o Senhor, Ele não se atrasa. Tudo acontecerá no devido tempo. Que Deus nos conceda graça, paciência e perseverança. Somente após o cumprimento da vontade divina em nós é que vivenciamos a preparação e, portanto, o Senhor espera até que o último seja chamado, ouça a mensagem, seja santificado na palavra da verdade e até que todos nós tenhamos vivenciado nossa preparação. Persevere inabalavelmente, permaneça firme na fé e o Senhor em breve cumprirá sua palavra. Por favor, nós lemos de 2 Coríntios 6, versículos 17 e 18. 2 Coríntios 6, versículos 17 e 18. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei, serei vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Amém. Não toquem em nada impuro. Saiam, separem-se. Vocês são o meu povo, meus filhos e minhas filhas. Saiam de tudo o que não é bíblico, de todas as denominações, de tudo para fora e venham a mim de volta, ouçam minha voz. Eu sou o Senhor, quem fala conosco, sim, conosco Ele fala. Fui eu quem disse, vocês, meu povo, saiam e não toquem em nada impuro. Isto fala o Espírito de Deus hoje a você e a mim. Vamos nos examinar se deixamos para trás tudo que é impuro, antibíblico, cada ensinamento, cada interpretação, tudo. Deixamos tudo para trás e voltamos para Deus e Sua palavra. Por favor, lemos do profeta Abacuque, segundo capítulo, versículo 3. Abacuque 2, versículo 3. Porque a revelação ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará.
Louvado e glorificado seja o Senhor. Por favor, leiam essa passagem bíblica mais uma vez em oração. Deus não se atrasa. Sua palavra e suas promessas se cumprem exatamente quando chega o momento certo. Deus zela pela sua santa palavra e Deus zela por você e por mim, porque recebemos a sua palavra. Que todos os irmãos e irmãs, e especialmente todos os irmãos servidores, creiam no Senhor e aceitem a sua palavra, e que o Senhor complete em tudo, e verdadeiramente em tudo, o que Ele começou, pois o seu retorno está próximo. Por favor, nós lemos a última passagem bíblica de Isaías 55, versículo 11. Isaías 55, versículo 11. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Louvado e glorificado seja nosso Senhor. Essas duas passagens bíblicas pertencem juntas. Se a promessa tardar a chegar, espere, persevere por ela. Ela certamente virá. E toda palavra que saiu da boca de Deus se cumprirá no devido tempo. O próprio Deus, Ele está cuidando disso e fará acontecer aquilo também na noiva, cumprirá e fará acontecer que nós estejamos sem mancha, sem ruga, sem reprovação, diante da face de nosso Senhor, lavados no sangue do Cordeiro, santificados na palavra de Deus, cheios do Espírito Santo. De fato, diante do nosso Deus, pela graça, apareceremos. Louvado e glorificado seja o nosso Senhor. Nós aceitamos a plena redenção até o retorno do Senhor e a transformação de nosso corpo, até o arrebatamento, até a ceia das bodas do Cordeiro. Ó, louvado seja o nosso Senhor. Em um futuro próximo, tudo já terá acontecido. Eu creio que estamos muito, muito perto do fim. Pois quando o Senhor começar a obra final, então será golpe a golpe e nós teremos parte nela. Sejam abençoados com as bênçãos do Deus Todo-Poderoso. Por favor, leiam novamente a passagem de Hebreus 3, versículo 7. Porque a nós vale a palavra do Espírito Santo. Aleluia! Louvado e glorificado seja o nosso Senhor.
toda a palavra de Deus é inspirada pelo Espírito Santo e toda promessa vale para nós, e cada palavra. Sejam abençoados com a bênção do Deus Todo-Poderoso, no santo nome de Jesus. Amém. Eu louvo a maravilhosa graça que encontrou a mim, pecador. Eu que era inimigo da cruz, até que me Deus dominou. A graça me ensinou o temor de Deus e tirou todo o medo de mim. E a graça venceu o pecado e a morte quando eu cheguei à fé. Na angústia, no perigo, na noite da morte, seja a graça o meu guia. Ela me conduziu fielmente e a graça me leva para o lar. E na terra celestial estarei em pé diante do trono de Deus, como alguém que foi encontrado pela graça e pela recompensa da cruz. Quando tivermos já incontáveis anos em sua glória, o meu coração ainda cantará da graça, como no primeiro tempo.